Da questão 6 da atividade de estudo 3 do cálculo 2, e ele traz aqui algumas considerações sobre os métodos da matriz hessiana e do Lagrange, e em relação a esses métodos, para a obtenção de pontos críticos, ele faz algumas proposições e pede que a gente julgue o que é verdadeiro e o que é falso. A primeira proposição, ele fala que a hessiana tem como característica sempre ter uma função principal e uma restrição. E essa alternativa, que é a número 1, ela é falsa. Para quem lembra do nosso mapa, que foi feito com Lagrange, aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver Lagrange com a matriz hessiana? É porque justamente ele trocou as características, né, gente? Aqui nós resolvemos por Lagrange. E você veja que a equação principal, ou a função principal, e aqui a restrição. Lembra que só tinha 96 metros quadrados de material para usar? Aliás, acho que a área era 96 metros quadrados, mas pode ter problemas em que ele vai te apresentar que só tem 4 metros quadrados de um material, x metros quadrados de um material, então, ou seja, você vai ter uma função principal e uma restrição. Logo, não é a hessiana, os multiplicadores Lagrange, tá? A alternativa 1 é falsa. A questão 2, ele fala que Lagrange é necessário conhecer dois conjuntos de derivadas, que são conhecidos por gradientes, tá? Para mim, essa questão ela é falsa. Por quê? De acordo com a página 122 do nosso livro, podem ser dois ou mais conjuntos de derivadas, né, que são chamados de gradiente. Tanto que vocês já devem ter visto, né, gradiente de f de x e de f de y, mas também já viram gradiente de f de x, f de y, f de z. Ou seja, talvez seja uma pegadinha, não são só dois conjuntos de derivadas, tá? Então, para mim, a questão 2 é falsa. A questão 3, ele fala que a hessiana, primeiro é preciso determinar os pontos críticos, ou seja, os pontos que zeram as derivadas segundas. E, na verdade, não, tá? Isso aqui também é falso. Porque os pontos críticos nem sempre eles zeram nem sempre eles zeram as derivadas. Perdão. Na verdade, eles não zeram as derivadas segunda, eles zeram as derivadas de primeira, né? Lembra lá, derrom da função de x, você vai fazer a derivada e você vai fazer o quê? Depois que você faz a derivada, vai igualar a zero, certo? E derivada segunda é f de x, f de xy, f de x em relação a y, f de y em relação a x. Mas enfim, a teoria para isso aí está no exemplo 14 da página 108 do nosso livro. Dá uma olhadinha lá que vocês vão entender melhor, quem tiver dúvida. E por último ele fala que a hessiana da função f de xy igual a x ao cubo mais y3 é 6x006y. Então, nós vamos calcular aqui. Primeiro, a derivada de primeira ordem, derrom da função em relação a x. Deriva em relação a x, a 3x², o y desaparece. Iguala isso aqui a zero. Isso aqui é o ponto crítico, lembra? Então, x² vai ser igual a 0 dividido por 3. x² vai ser igual a 0, tá? Não vou nem fazer a raiz aqui. Derrom da função em relação a y, ou derivada de primeira ordem, ou derivada primeira de y aí, da função em relação a y. O x desaparece e fica 3y², igual a 0, é a mesma coisa, y0 sobre 3, y igual a 0. Então nós temos aqui os pontos que são os nossos candidatos a ponto crítico, que é 0 e 0, x e y. E agora nós vamos fazer derivada de segunda ordem em relação a x, derivada de segunda ordem em relação a y, derivada de primeira ordem, aliás, derivada de segunda ordem de y em relação a x e de x em relação a y. Através dessa nossa
equação, né? Vamos aqui então. Derivada da segunda ordem em relação a x. 2 vezes 3, 6, 6x. Agora em relação a y. 2 vezes 3, 6y. Agora a mesma em relação a x. Perdão, essa aqui, tá? Porque é y. Só que em relação a x. Tem y aqui? Aliás, tem x aqui? Não tem, então zero. E agora essa em relação a y. Tem y aqui? Não tem, então zero. Notem que elas deram iguais, porque são funções contínuas e tem que ser igual. Montando aqui a nossa matriz hessiana, ela é f de x e x, ela é f de y e y, e aqui não importa a ordem, ela vai ficar f de x é 6x, f de xy é 0, f de yx é 0, f de y nós achamos deu 6y. Logo, a alternativa é verdadeira. Ok, gente? Então, para mim, as letras que deram, as alternativas que deram corretas são a segunda e a quarta, ok? Tipo letra B. Ok? Obrigado.